Olá, pessoal. Boa noite. Estamos iniciando nosso terceiro episódio da série Mercado de Trabalho. E hoje nós estaremos falando sobre comportamento, soft skills, hard skills, comunicação assertiva. Teremos um bate-papo muito legal por aqui. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, boa noite. Aproveite esses minutinhos iniciais para enviar um convite para os seus amigos, familiares, pessoas que você quer ajudar a crescer nesse tempo, se desenvolver profissionalmente. Olá, boa noite, Pastor Carlos, boa noite, Edmara. Já dei um aceite aqui para a Valesca entrar conosco. Opa. Oiê! Olá, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem. Aí, ajustei minha luz. Deixa eu achar uma melhor Estou me aqui. achando aqui também. E aí, como Boa você noite aí, pessoal que está entrando. Vá, se quiser também tá? cumprimentar. Gente, boa noite, sejam bem-vindos. Espero que vocês aproveitem bem o conteúdo de hoje. Ai, que bom, muita gente que eu conheço aqui, muita gente nova também. Muita gente. Legal. Maíra, boa noite. Você tem uma sugestão de tema para eu colocar aqui, fixar nos comentários, Vá? Eu acho que quantos caracteres temos? A influência do comportamento na carreira? Será que Vamos cabe? tentar. Vamos tentar. A influência. Ah, Natália, Pedro. Pode ir Ai, que falando aí legal. com a galera. Muita gente conhecida por aqui, que bom. Olá, pessoal que está chegando. Para quem ainda não conhece, nós estamos aqui no Instituto de Esperança, realizando uma série sobre mercado de trabalho. Hoje é o nosso terceiro episódio. Nós iremos falar aí sobre a influência do comportamento, né, do seu comportamento na sua carreira. E aí é desde quando você está procurando uma oportunidade, quando você está ali na entrevista, depois que você passa pela entrevista e inicia. Então, nós iremos falar um pouco sobre isso, iremos dar dicas de comunicação, como ter uma comunicação assertiva, como lidar com o nervosismo, Vá. Hoje tive pessoas que me procuraram e falaram assim, será que vai ter dicas de como controlar o nervosismo na entrevista? Eu não consigo, às vezes, passar informação. Outra pergunta muito, qual a palavra que eu estou querendo falar? Muito recorrente é possível eu criar um novo comportamento? É possível desenvolver ou não? Eu já nasço com ele, eu já sou uma pessoa espontânea, comunicativa. Então a gente tem muita coisa legal para compartilhar hoje. Estou um pouquinho nervosa, mas vai dar tudo certo. Então, você que está entrando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Compartilha aí. Da carreira, tá certo? Não? Ah, tá. Aí já foi. Bom, vou iniciar orando então, Vá. O pessoal que for chegando aí, só reforçando nosso terceiro episódio sobre mercado de trabalho. Vou orar daqui então. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade de compartilharmos aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Pai. Espírito Santo, nós te convidamos, seja bem-vindo nessa live, conduza as nossas palavras, as nossas ações. Traga, Senhor, aquelas pessoas que precisam aprender e ouvir um pouco mais sobre o mercado de trabalho. Também abençoamos aquelas pessoas que vão ouvir depois essa live gravada. A Ti, Senhor, nós entregamos toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, só apresentando um pouco aqui, gente, sobre o Instituto Esperança. O Instituto Esperança
é uma ONG, nós estamos localizados na Zona Sul de São Paulo, no bairro Pedreira. Atualmente nós temos trabalhado com famílias carentes, na arrecadação de alimentos, né? Visitando famílias, dando apoio psicológico. E esse evento, como a gente já tinha falado, era para ser presencial, né, Vá, que a gente falou, você está com a gente remotamente. Acabou não dando para acontecer, mas nós estamos aqui e estamos felizes também, porque até o alcance tem sido maior do que a gente esperava. Então, ficamos felizes e gratos ao Senhor por isso. Bom, gente, a Valesca, para quem não conhece, é curitibana, né? Apesar de ser de Não, Bauru, né? mas na verdade, eu nasci em Birigui. Nasci em Birigui, Eu- morei em Bauru. Ah, mas a gente vai se conectando com gente de todo lugar, então é normal essa confusão. É porque minha teacher de inglês é indicação de Bauru, que te conhecia, né? Você me indicou. Aí eu achei Sim, que você morava lá. mas eu morei em Bauru por 10 anos, é por isso. Eu fiquei lá bastante tempo. Legal, Muito bacana. bom. Bom, gente, a Valesca, eu vou permitir que ela se apresente melhor do que eu. Vocês viram, eu já fiquei tentando acertar por onde ela já passou, então tem bastante trajetória aí para compartilhar com a gente. É uma profissional de anos de RH, muitas experiências em multinacionais, com recrutamento e seleção, desenvolvimento. Nos últimos tempos aí, acho que o último ano está na área de empreendedorismo, né, ajudando pessoas e profissionais a alavancar o seu potencial. Eu sou grata a você, Vá, por aceitar o nosso convite em vir compartilhar aqui. E agora eu queria te dar aí a oportunidade de compartilhar de fato de onde você veio, por onde você passou e para onde você está indo. Ah, obrigada, Mal. Fico feliz de estar aqui contribuindo. É sempre um prazer poder compartilhar um pouco de conhecimento, né? Isso, eu gosto tanto disso que escolhi trabalhar com isso, né? Então é algo que eu gosto bastante. Então, a minha formação na faculdade, eu fiz Relações Públicas lá na Unesp em Bauru. Então é aí que a minha história com Bauru começou. Eu nasci em Birigui, me mudei para Bauru para fazer faculdade. Fiz uma pós na área de comunicação. E aí, ao longo, né, de mais de 10 anos de carreira, atuando em multinacionais, eu atuei em algumas empresas, principalmente indústrias ali na região de Bauru. E aí eu fiquei muito nessa área de RH. Eu trabalhei com a comunicação interna, trabalhei com recrutamento e seleção, que é o que a maioria das pessoas me conhece, porque eu acabei conhecendo muita gente, até por entrevistá-los, né, durante o processo seletivo, e também um pouco com treinamento e desenvolvimento de pessoas, como a Má comentou. E aí, depois eu fui para um caminho no empreendedorismo, em que eu tento usar todo esse conhecimento que eu tive. Eu também já fui professora, meu primeiro emprego foi como professora de inglês e espanhol lá, muito tempo atrás. E toda essa bagagem de educação, de RH, de comunicação, hoje eu reúno em um formato como empreendedora, em que eu ensino soft skills. E aí eu já queria pegar um gancho no que você trouxe, Má. A gente fala muito, meu Deus, mas dá para aprender? Como que a gente aprende comportamento, né? Como que dá para fazer isso? Então eu vou explicar um pouquinho o que são essas soft skills, e aí eu já explico como que a gente pode pensar em aprendê-las. Quando a gente pensa em soft skill, ela sempre aparece, ela comumente aparece em contraste com a hard skill. Essa comparação existe para a gente mostrar que a gente tem que valorizar os dois no seguinte aspecto. Quando a gente fala de hard skill, é o conhecimento técnico. É aquilo que você aprendeu. Você fez o curso técnico, você fez faculdade, ou a própria escola, né? Então, aquele conhecimento. Eu tenho aquele conhecimento sobre determinado tema. E ele é muito importante. Eu preciso saber o que eu estou falando, eu preciso ter um embasamento. Eu tenho muito disso também. Eu sempre fui nerd, sempre gostei de ler, de estudar. Então, eu tenho, né, dentro da minha área, eu busquei muito isso. Só que não basta a gente saber, ter o conhecimento daquele tema. Eu preciso. E aí, como é que eu mostro isso para o mundo? E aí vem as soft skills, que são meu comportamento. Como que eu falo em público sobre isso? Como que eu falo numa reunião sobre isso? Como que eu lido com os meus colegas de trabalho? Será que eu consigo trazer criatividade nas minhas atividades? Eu posso ter um conhecimento muito bom. Mas e aí, como que eu aplico isso dentro do meu contexto de trabalho, comigo, com o meu líder, com os meus colegas, na hora de lidar com o cliente? Então, essas habilidades que são voltadas ao nosso comportamento,
elas nem sempre foram tão valorizadas, mas hoje em dia elas estão crescendo muito. Na verdade, já faz um tempo que elas estão aí, mas ainda muita gente desconhece o termo. E até tem uma frase, eu não conheço o autor, mas que diz assim, que muitas empresas contratam pelo técnico e demitem pelo comportamental. Porque a gente visa lá na entrevista, eu quero ver o requisito da vaga. Mas e aí? Será que essa pessoa vai se encaixar na empresa? Será que ela vai ter os requisitos de perfil também? Então, a gente tem falado muito sobre esse perfil também. E aí vem a sua pergunta, né? Como é que a gente aprende isso? Ai, mas eu já nasci assim, eu falo em público e tudo mais. Mas não é assim. É claro que uma parte faz parte da minha personalidade. Eu, por exemplo, sempre fui tagarela. Sempre falei muito, sempre conversei muito, não é à toa que eu fui estudar comunicação. Mas não basta eu ser uma pessoa comunicativa para eu falar bem em público. Porque eu tenho que pensar no meu tom de voz, eu tenho que pensar nas palavras que eu vou usar, quem que é meu público, que tipo de vocabulário eu vou usar. Eu tenho que pensar no meu vestuário, eu tenho que pensar aqui, né? Se fosse um lugar físico, a gente pensa na logística, no palco, alguma coisa. Aqui eu tenho que pensar na minha luz, que eu vi que ela tá oscilando, vou ver se eu consigo resolver isso. Então, assim, é tudo isso que a gente tem que pensar para poder falar bem em público. Não basta apenas eu ser uma pessoa comunicativa, senão a gente teria um monte de comunicadores bons por aí. Então, como que a gente aprende isso? Eu acho que é juntando as duas coisas. A gente tem que ter uma teoria, entender, por exemplo, sobre falar em público, entender o que está por trás. Como é que funciona a comunicação? Existe o emissor, existe o receptor, existe todo um contexto em que aquela comunicação acontece, existe um estudo do público e existe a outra parte que é o treino. Então, todo mundo pode mesmo quem já fala muito bem, pode se beneficiar desse tipo de desenvolvimento para falar ainda cada vez melhor. E não quer dizer falar difícil, viu, Mar? Muita gente fala, nossa, mas eu quero ser o William Bonner, né? Mas não precisa. Eu posso usar termos, depende do contexto, depende de muita coisa. Mas existe um caminho que combina com a personalidade de cada um. Legal. E uma das coisas que a gente até colocou como um caixinha hoje de pergunta, né? É essa questão de será que o meu comportamento ele é tão importante quanto o conhecimento? Uhum. E de fato a gente viu, né, nas nossas lives, na nossa primeira principalmente, uma grande preocupação das pessoas assim, ó, qual é a faculdade? O que importa mais? Não tenho dinheiro para pagar a faculdade, eu faço inglês ou não faço? E qual é o assim, teu entendimento, na tua experiência sobre essa questão do comportamento? Às vezes é um primeiro emprego e a pessoa ela está extremamente preocupada em ter algum curso, que claro, é importante, algum básico ali. Mas talvez a pessoa nem entende que ela tem uma boa oratória, dependendo da vaga que ela vai ocupar. Enfim, quais são as tuas dicas para as pessoas que estão nesse processo de ou migração de carreira e não têm hoje condições de pagar um curso, uma faculdade, como e quais seriam os caminhos para ela se desenvolver na parte comportamental? Eu acho que tanto o prospecto técnico que envolve esse estudo dos cursos, será que eu faço inglês? Será que eu faço esse outro curso? Né? Vou priorizar a faculdade ou alguma outra ferramenta, algum outro conteúdo? Isso vai valer para o comportamental também. E quando eu vou orientando, né, nas mentorias sobre um plano de carreira, o que eu sempre sugiro? Eu sempre, quem já fez mentoria comigo vai reconhecer isso. Eu fico com as duas mãos assim e eu explico que você está aqui e você quer chegar aqui. Pode ser que uma vaga, uma oportunidade, que é o que dá nesse momento, vai ser um trampolim para te ajudar a chegar lá. Mas você tem que saber, você tem que ter autoconhecimento de onde você está, qual é o meu nível de inglês, qual é a minha escolaridade, qual é a minha habilidade, se eu quero trabalhar com vendas, qual que é a minha habilidade de vender? Inclusive me vender lá na entrevista. Qual que é o meu momento atual? Onde que eu quero chegar? Nossa, meu sonho é um dia chegar nesse nível aqui. Sonhe alto, sonhe mesmo. Por quê? Quer dizer que é essa vaga que você vai olhar agora? Não. Mas você tem uma vaga intermediária que vai te levar lá. Que pode ser como auxiliar administrativo. Tudo bem, mas vai te levar para te trazer o quê?
conhecimento, experiência, vai te abrir portas, vai te ajudar a perceber, inclusive, se esse sonho grandão aqui vai continuar. Então, para esse caso, eu acho que o principal é primeiro entender onde a gente está, onde a gente quer chegar, e aí a gente planeja como preencher esse gap, tanto para questões técnicas quanto comportamentais. E aí depois vem a priorização. Poxa, eu não tenho dinheiro para fazer os dois, o que eu vou fazer primeiro? Será que eu não consigo, por exemplo, eu vou pagar um curso superior e vou tentar ir estudando inglês de alguma outra forma que eu conseguir que seja gratuita? Ou o inverso, eu vou fazer um curso técnico gratuito, mas enquanto isso eu vou investir no meu inglês, porque quando eu estiver na faculdade eu quero um estágio, e no estágio o inglês pode ser importante. É questão, não é tão simples a resposta porque ela é individual, não tem receita. Mas aí pensa nesses aspectos para poder priorizar também. Muito bom. Eu acredito que é uma dúvida geral, assim, poxa, a entrevista vai definir o meu futuro, né? Muita gente vai assim, para a entrevista com essa expectativa. E quais são as tuas sugestões e avaliações sobre que tipo de comportamento, né, ou quais tipos, né? A gente sabe que não existe um aí padrão, você sugere para que a probabilidade de você obter sucesso naquele papo seja maior? Dentro da entrevista, naquele momento, eu sempre tento pensar no processo seletivo como um storytelling. Eu estou contando uma história. Então, o currículo não é só um papel ali que fala o que eu fiz. Isso daí é um documento que não gera interesse em quem está lendo. E a entrevista é uma continuação dela, né? Desse momento, a ferramenta currículo, né? Que é um papel ou digital, mas algo escrito, e a ferramenta verbal, que é a entrevista, é uma continuação dessa história. Então, eu comecei lá no meu currículo com uma estratégia, mostrando que eu sou uma pessoa dessa área, tenho isso aqui até o momento, ó, o meu gap, eu tô aqui, e eu quero chegar aqui. Se eu não tô falando dessa vaga maior zona aqui, né, do auge da minha carreira que eu tô buscando, eu vou falar daquela vaga que eu tô buscando naquele momento. Então, é aqui que eu quero chegar. Então, eu vou mostrar como que eu sou a pessoa preparada para chegar lá. Eu começo isso no currículo e continuo na entrevista. E através do meu comportamento, eu vou mostrar, então, quem sou eu. Então, começa o primeiro ponto, a primeira dica. Seja sincero. Não tente parecer mais formal do que você é. Não tente parecer uma pessoa diferente do que você é. Porque você não vai conseguir manter isso. Mesmo bons atores teriam dificuldade de manter aquilo, até porque depois você é contratado e aí? Vão falar, nossa, mas eu tinha uma impressão diferente da Valesca na entrevista, ela parecia diferente. Então, é importante ser sincero e mostrar quem você realmente é. Mas, na sua melhor versão. Quando a gente vai para... Às vezes eu faço essa brincadeira, mas essa comparação você vai achar meio estranha, mas ela faz sentido por ser lúdica. Eu comparo, às vezes, com uma... Imagina que é um encontro romântico. É claro que você tem que ser sincero e mostrar quem você é, mas você não vai... Se você gosta, se isso faz sentido para você, você vai usar o cabelo de um jeito que você acha muito legal, você, se for, né, uma pessoa que gosta de usar maquiagem, talvez ela use, ela vai pensar na roupa, ela vai pensar no contexto, no lugar, ela não vai querer se atrasar. A gente tem esse cuidado. Não quer dizer que eu tô montando um personagem, mas eu tô mostrando quem eu sou na minha melhor versão. E ali no contexto da entrevista também, só que agora a relação é profissional. É uma relação em que a empresa está avaliando se você se encaixaria aqui na nossa empresa, se você tem o perfil da empresa, se você se encaixaria para essa vaga também. E você, candidato, também está avaliando, será que eu queria trabalhar com essa pessoa que vai ser meu chefe? Será que eu me encaixo nesse lugar? Então é uma relação de troca também. E o comportamento tem que refletir isso. É ser você mesmo, só que na sua melhor versão. Legal. Adorei essa dica. Legal. Vou anotar. Acho que a gente tem uma pergunta aqui ainda sobre entrevista. Qual é a maior avaliação que o recrutador faz em uma entrevista? Tá. Eu acho que não tem uma, assim, tipo, nossa, isso é a avaliação. Até porque eu tento desmistificar um pouco a coisa do RH, que o pessoal acha que a gente é do mal.
Nossa, o RH tá torcendo pra eu errar. Nossa, o RH tá torcendo pra eu... Nossa, viu que eu fiquei nervoso. Gente, é tão legal quando a gente encontra o candidato e ele consegue, sabe, se mostrar. A gente torce pelos candidatos, porque a gente quer fechar a vaga. Eu quero encontrar a pessoa certa pra vaga, né? Então a gente não torce contra. Então, o que eu vou avaliar? Eu vou avaliar se você está sendo sincero. Eu vou avaliar se o que você está trazendo, já que eu percebi que é sincero, será que está coerente com a vaga? Será que você está me trazendo uma informação? Eu quero ver, eu vou pegar a mesma ideia lá da vida amorosa. Eu quero ver se vai dar match. Eu quero ver se o que você está trazendo, eu estou comparando sempre com a vaga. Por isso que às vezes o RH fala assim, você não foi selecionado para essa oportunidade, mas fique atento para outras. Talvez você tenha o perfil da empresa, só que não era daquela vaga em específico, porque aquela vaga era mais outro estilo. Então, o que a gente quer observar no seu comportamento e no seu conhecimento, em tudo que você está vendendo naquele momento, você tem o que a gente precisa? Porque não é só questão de contratar. A gente pensa depois de contratado. Será que essa pessoa vai ser feliz nesse cargo? Será que ela vai se desenvolver? Então, é igual usar, sei lá, um sapato apertado. Depois de um tempo, o negócio não vai. Então, tem que ser uma coisa que combina, né? Senão a gente fica forçando, aí tantas pessoas vivenciam um trabalho que elas não são felizes. Então, isso que a gente vai buscando. A gente quer saber se deu match e se isso vai ser duradouro também, pensando depois. Muito bom. Faz sentido. Eu acho que uma coisa que eu tenho pensado muito nos últimos 2 anos é que você também precisa se preparar para escolher a organização, né, Vá? Às vezes a gente vem para um bate-papo desse e as pessoas, de uma certa forma, já acho que uma mentalidade que foi criada em nós, de que você precisa dar o seu melhor, e às vezes, de repente você chega naquele papo e você olha e diz assim, nossa, é uma empresa bacana, é uma cultura legal, é uma vaga legal, mas não é o meu momento, né? Não tem a ver muito com o meu estilo. Eu, por exemplo, gosto muito do ambiente de startup. Então, todas as vezes que eu tentei um papo com multinacional, apesar de várias pessoas próximas dizerem, eu acho que você deveria ir, os benefícios são muito bons, eu não conseguia me imaginar naquela rotina de uma multinacional que a gente conhece, que já é um pouco mais programada, né? E startup é tudo novo. Um dia você está fazendo o trabalho de uma forma, no outro você chega, você não tem mais local, mudou o negócio, mudou o time, vai todo mundo para... Então, é importante também, até nessas lives, a gente trazer essa ideia, né? De que é possível você se preparar para você escolher o local que você quer construir uma história, né? Isso acho que é bem bacana. Sim, isso é muito. Eu não sei se você viu ou se a gente está só na mesma sintonia, mas hoje eu fiz uma postagem um pouco nessa linha de que a gente tem que ter autonomia sobre a nossa carreira e pensar o que faz sentido para mim. A gente sabe, claro, na realidade que muitas pessoas estão vivendo, eu preciso de qualquer emprego porque eu preciso pagar boletos. E todos nós precisamos, e é claro que a gente entende esse momento. Mas, na medida do possível, buscar algo que vai te ajudar, lembra lá do gap? Tem que me levar, pelo menos, mesmo que seja um passinho só, mas um pouquinho mais perto de onde eu quero. Porque senão depois é muito mais difícil você conseguir depois recalcular a rota para voltar para aquele caminho que você queria desde o início. E aí, né, você vivenciar um ambiente de trabalho que às vezes você não gosta da empresa, ou você não consegue lidar com aquele estilo de liderança do seu líder, ou os colegas, ou como você falou, às vezes, nossa, numa empresa maior é mais burocrático, vai demorar, isso te desmotiva. Olha o tempo que você está perdendo, entre aspas, né? Que você tá ali, e se você tivesse num outro ambiente, você ia estar voando, sabe? Você ia estar se desenvolvendo, você ia estar se descobrindo, você ia estar entregando muito mais, tendo mais resultados. Então, nessa perspectiva, no que for possível, é sempre legal a gente avaliar. Então, você tem toda a razão. E a gente tem que ter essa autonomia sobre a nossa carreira mesmo. Verdade. É claro que existem fases, né? Como você falou, tem momentos que você vai acabar ficando em uma oportunidade porque ela faz parte né? Ela é o degrau anterior do próximo que você vai subir, né? Mas é importante também a gente começar a trabalhar isso em nós, até da nossa autoconfiança, né? O desenvolvimento pessoal e de conhecer os nossos potenciais, eles nos ajudam, né? A
a saber melhor para onde vamos, né? Uma perguntinha que havia chegado aqui. Nesse tempo que nós estamos vivendo, as empresas estão mais exigentes no recrutamento? É muito amplo, assim, a gente pensar em as empresas, porque, vamos pensar, nesse momento de pandemia, algumas empresas estão demitindo e algumas empresas estão contratando. Algumas empresas estão crescendo, outras empresas estão fechando. Então, quando a gente fala em empresas, tem que ter uma leitura de cenário com mais detalhes, porque a gente não pode colocar tudo no mesmo pacote. Mas, em geral, eu acredito que sim. Um dos fatores pode ser o aumento do desemprego, então temos mais profissionais disponíveis no mercado, e aí a empresa pode ter mais opções para escolher. Então, às vezes, do nível de inglês avançado para o fluente não faz diferença, mas vou escolher então quem tem o fluente, já que eu tenho duas pessoas igualmente capazes, né, capacitadas para aquela vaga, pode ser que ela busque esse detalhe. Então, isso é um fator. Eu acho que, assim, em geral, a gente pode olhar para esse cenário, e a gente deve olhar para esse cenário do mercado para perceber que a gente precisa se preparar. A gente precisa sempre buscar o nosso melhor. Mas também não olhar só para fora. Acho que a gente tem que ter um equilíbrio do fora e do dentro. Nesse momento que a gente está vivendo, cada um com os seus próprios desafios, tá todo mundo fazendo o que dá. Quem tem criança em casa está lidando com home office de uma forma e quem não tem está lidando de outra forma. Quem teve uma perda na família, né, com todo esse contexto que a gente está vivendo, vê a pandemia de uma forma muito diferente de quem não teve uma perda. É todo um contexto que a gente está vivendo que é muito atípico. Assim, de quando eu nasci, nós nunca vivemos algo assim. Então, é muito complicado mesmo a gente pensar nossa, eu preciso entregar mais e mais e mais e mais. Mas tudo bem, faça o seu melhor. O que é o melhor que você pode fazer nesse momento? Você consegue fazer um curso online dentro desse tema? Então faça. Mas eu não tenho dinheiro. Existe uma opção que seja gratuita? Dentro do que você puder, desafie os seus limites. Mas também não cair também numa coisa desesperadora de, meu Deus, as empresas estão pedindo muito, porque isso também causa mais ansiedade. Aí imagina o estado que a pessoa vai para a entrevista. Muito mais pressionada. Então, assim, eu entendo essa questão de olhar para fora, mas eu daria 50% para cada. Entender o que a gente tem condições de fazer nesse momento também. Muito bom. Bom, vamos dar uma pausa aqui. Pessoal que está aí nos acompanhando, que bom ter vocês com a gente. Queria desafiá-los a enviar aí pelo menos 10 aviãozinhos para os seus amigos. Vamos disparar agora. A gente está aqui no meio da nossa live, muita coisa legal compartilhando. Para quem ainda não chegou aí no início, entrou depois, só apresentando a Valesca, ela é graduada em Relações Públicas, pós-graduada em Comunicação, fez ambas lá na Unesp, já tem aí mais de 10 anos atuando em multinacionais e atualmente, né, tá desenvolvendo um trabalho maravilhoso como empreendedora, ajudando aí profissionais a alavancarem na parte de soft skills, comportamentos, comunicação. Enfim, a Valesca está passando tudo aqui para nós. Nós estamos aproveitando para extrair ao máximo. Então, aproveite para compartilhar com seus amigos. Uma perguntinha que chegou aqui por que tantos termos em inglês? Por que a gente está usando essas siglas em inglês? É normal? O mercado usa bastante? Olha, eu sou fã de trazer mais termos em português. Eu acho que é complicado quando a gente tem uma mistura, né, muito entre os dois termos, né? Ou a gente está falando português ou a gente está falando inglês. Mas eu tentaria, assim, existem alguns termos que são mais difíceis de traduzir. Então, esse é um fator. E quando a gente fala de soft skills, a gente pode até tentar traduzir para habilidades comportamentais, que continua difícil de entender se a gente não explica. Mas soft skills, quando a gente pensa assim no uso dos termos em inglês, quando a gente vai ler
buscar uma literatura, buscar uma palestra, buscar um conteúdo relacionado, a nossa busca aumenta quando a gente busca termos em inglês. E aí o conteúdo que a gente consome acaba tendo muito mais desses termos em inglês. Então, acho que esse seria um dos motivos. Mas, claro, é importante sempre explicar e contextualizar. Por isso, a nossa iniciativa também de trazer esse tema aqui hoje. Legal. E a ideia é conectar, né? Cada pessoa que está assistindo essa live vai assistir depois com o que está acontecendo, o que, que o mercado está falando. Porque às vezes a gente chega até numa entrevista e a pessoa pergunta, né? Me fala aí sobre os seus soft skills. Aí você olha e fala, o que você está falando? Então é bom a gente ir se familiarizando também, mas também se houver alguma dúvida, pessoal, vai enviando aqui Claro, para a gente. com Tem um certeza. comentário aqui do Marcos que é: ouvindo vocês falarem da exigência das empresas, acho que o mercado ficou bem desleal, pois devido ao desemprego existem pessoas com formação alta buscando vagas que não exigiriam tanto. É aquela lei da Uhum. oferta e da demanda, né? Não Infelizmente, temos muito. sim. Bacana. Bom, pode falar, pode complementar, Ova. Não, eu concordo. Eu acho que é uma posição muito complicada, porque quem busca muitas vezes tem, né, geralmente, né, quem está buscando fala, gente, mas eu estudei tudo isso, e aí, cadê o retorno disso? E realmente é muito frustrante para o candidato que busca, e aí, às vezes, ele chega numa oportunidade que exige uma escolaridade menor e ele escuta que, mas você é qualificado demais, ou algo desse tipo. Então, realmente, eu entendo esse contexto. Sobre esse cenário que a gente tem, né, socioeconômico, político, toda a instabilidade que nós vivemos nesse momento, e de saúde também, que é o que impacta bastante, eu vou tentar retomar um pouco do que eu falei agora há pouco. A gente tem o cenário externo, tem o cenário interno, né? Então a gente olha para fora e olha para dentro. A gente não consegue influenciar o contexto externo. Então, realmente eu não tenho nenhuma fórmula de como a gente pode driblar isso, a não ser cuidar do que está dentro do nosso controle e buscar oportunidades que possam favorecer isso, né? Dentro das nossas competências técnicas e comportamentais. Mas entendo que não é tão simples assim de resolver. Verdade. Bom, um outro ponto que a gente tem aqui é como lidar, né? Como eu falei no início, como lidar com o nervosismo, né? E isso, seja numa entrevista, seja no papo com o gestor, seja, né, até em um momento de um feedback, como que você pode lidar, enfim, com o seu nervosismo e mostrar Uhum. ali o seu melhor. O nervosismo, ele muitas vezes acontece porque a gente associa aquela situação a algo ameaçador. Então, por exemplo, eu vou para uma entrevista e eu já vou. Não é, nem sempre é consciente, né? Mas a gente já vai pensando. Eu vou ser julgado, vão falar que meu currículo é ruim. Será que eu sou bom? Será que eu sou boa o suficiente? E aí a gente tem tanta preocupação com o que está fora, que é o que o recrutador vai achar? Ah, meu Deus, eu preciso muito desse emprego. Ah, meu Deus. E aí, quando você olha para dentro, você também começa a se questionar: será que eu sou suficiente? Será que eu deveria ter me preparado mais? Aí você sai da entrevista: ai meu Deus, eu não devia ter falado isso, eu devia ter falado aquilo. E a gente fica ali, né, se torturando naquele contexto. Mas esse nervosismo todo acontece porque a gente tem uma expectativa alta sobre aquilo e a gente vê aquilo como algo também que vai ser ameaçador. Então, primeiro, eu quero muito aquela vaga. Meu Deus do céu, parece que se eu não conseguir aquela vaga, minha vida acabou. Eu tô falando isso aqui, mas eu já fui dessas. Já estive nessa situação, que saiu depois de levar o não e fui chorar. Por quê? Meu Deus, aquilo era um sonho tão grande para mim, e eu falei, meu Deus, agora já era, meus sonhos nunca mais vão se realizar. Naquele momento, eu era recém-formada e aquilo me doeu muito. Mas com o tempo eu fui entendendo, com a experiência também, eu fui entendendo que aquele momento que eu fiquei tão nervosa me deixou tão pressionada que depois eu percebi que eu não consegui nem falar o que eu tinha para falar. E eu tinha muita coisa boa para contribuir para a vaga e eu não consegui falar. Então, acho que o primeiro ponto é a gente depositar menos expectativa, porque se não for aquela vaga, vai ser outra, gente. Ah, mas eu quero muito. Então vamos tentar várias. Mas não precisa ser tudo ou nada. Eu acho que raramente existe algo na vida que seja tudo ou nada. Se não der naquela vaga, vai dar certo em outra. E um pouco de fé também, né, Má? Será que
não deu certo por algum motivo, ou deu certo por algum motivo, a gente não sabe. E às vezes eu já ouvi muita gente me contando depois, até candidatos que foram entrevistados por mim, receberam feedback negativo meu e contaram que, olha, eu fiquei tão nervosa, não consegui falar, mas aquela entrevista que eu fiz com você me preparou para uma outra que eu fiz numa outra empresa e aí eu deu certo, porque eu já fui mais tranquila. Então isso pode acontecer. E uma das formas de lidar com esse nervosismo é tentar trazer para o consciente a mensagem de que não é uma ameaça. Não tem um leão do seu lado pronto para te devorar. Não é isso. A gente só tem o medo do julgamento. E isso é muito forte, porque a gente se julga e o outro nos julga. Mas vamos tirar um pouco do peso desse momento e entender que tá tudo bem. Ai, mas eu falei uma besteira lá no meio da entrevista. Eu também já falei besteira na entrevista, principalmente antes de eu ter o conhecimento que eu tenho hoje. O que eu vou fazer? Não dá para eu voltar no tempo, gente. A gente não tem essa opção ainda no mundo, a tecnologia não chegou lá. O que eu vou fazer? Eu vou me preparar para a próxima. É a única coisa que eu posso fazer. Então, aquele nervosismo, vamos tentar, sabe, tirar um pouco desse peso, porque senão a gente chega lá tão nervoso e você tinha tanta coisa legal para mostrar e aí você não consegue. Então, eu acho que ver de uma nova forma e exercitar isso. E quanto mais a gente treina, Má, mais a gente até cansa de se ver no espelho respondendo aquela pergunta pela 10ª vez. Você fala, ai não, vou responder só mais uma. Tipo, ah não, tô lá e falo. E tá tudo bem. Então a gente treinar também ajuda a gente a se acostumar com isso e ficar menos nervoso. Legal. Acho que entrou alguém aí, Petek. Deixa eu ver. Gente, eu tô falando com vocês, mas eu tô só com áudio porque o meu vídeo travou, então eu não sei quem que entrou. Será que é minha mãe? Pode ser, porque minha mãe assiste as... É minha mãe. Oi, mãe, obrigada por assistir as minhas lives. Oi, mãe da Vá, seja bem-vinda. Há uma pergunta aqui do Ederson. Como ser conhecido no mercado? Aí a gente pode trabalhar bastante a nossa comunicação. Quando eu estudei relações públicas é muito mais amplo do que isso, mas eu vou resumir aqui. É você fazer suas relações públicas. É o que a gente chama do marketing pessoal. É você se vender. Eu falo muito vender, gente. Eu sei que somos pessoas, né? Não somos um produto. Mas a gente precisa exercitar esse pensamento. Eu estou vendendo a mim mesma como a profissional adequada para aquela vaga. Então, eu olho lá a descrição da vaga, eu olho a empresa, eu junto tudo isso e vou lá fazer uma proposta. Olha, eu ofereço essa qualificação, esse tipo de postura, essa sou eu e se vocês, né, se interessarem em adquirir essa pessoa, não essa pessoa, mas em ter essa pessoa no time, né, mas estou fazendo a brincadeira aí com o produto, custa tanto. É basicamente isso, se a gente for fazer uma comparação, né? Mas, né, num contexto de entrevista, eu quero ser conhecida. Eu quero que no meu LinkedIn as pessoas me mandem mensagem com uma proposta me chamando para conversar mais. Mas como que eu faço isso se eu não falar para as pessoas que eu estou buscando? Ou, ainda que eu não esteja buscando, porque eu estou numa empresa, estou buscando uma nova oportunidade, mas eu não quero que o meu líder saiba disso, como é que as outras pessoas me veem? Será que quando elas me encontram online, que é provavelmente onde a gente vai encontrar, né, a maior parte dos profissionais hoje, ainda mais nesse contexto da pandemia, em que a gente não tem mais aqueles eventos e tudo mais, o que eu encontro se eu procuro lá o seu LinkedIn? Ou até o seu Facebook, ou o seu Instagram? Como você está visível online? Como que você se posiciona? Que tipo de conteúdo você compartilha? O que você sabe que você conta para o outro? Eu só sei que a Má é de RH porque ela veio falar comigo no LinkedIn e ela me contou um pouco da experiência dela. Mas se ela não me falar, como é que eu vou saber? Então, se eu quero ser reconhecida no mercado, tome esse protagonismo. Se posicione para o mercado. Eu acho que esse é um caminho bem interessante de a gente pode ser reativo, mas também ativo em se colocar à disposição para que outras pessoas nos percebam. Muito bom. Só então aí, se você quiser compartilhar o que é o LinkedIn, não sei se tem alguém legal. aí.
Gente, o LinkedIn, ele é uma plataforma, é como se fosse um Facebook, mas voltado para a área profissional. Então, você tem lá o seu perfil, a sua foto, você coloca o seu cargo, as suas experiências. Ele é uma mistura do Facebook com um currículo. E você descreve lá o seu currículo. Então, se eu entro lá no LinkedIn da Má, eu vou ver qual é o cargo dela, a empresa que ela trabalhou, a data que ela entrou, a data que ela saiu, o que ela lá. E tem muitas outras coisas. Só que a magia dessa plataforma, magia não, né? É trabalho e dedicação. Mas o mais legal dessa plataforma é que não é só um currículo estático. É aquele currículo, né, que é o perfil dela, conversando com a Valesca, conversando com outras pessoas e se apresentando. E aí, quando ela veio conversar comigo sobre a live, eu fui no perfil dela para entender quem é ela. Porque a gente nunca se viu pessoalmente, né, online. Então a gente tem uma ideia de qual é o repertório daquela pessoa. É isso. Ô, Vá, dá pra ver aí o meu, gente? É essa Mas eu tô carinha. com a minha, eu Ah, tô é, com a você minha tá tela falando. travada. Eu não sei, mas eu tô com Gente, medo de sair e cair. não, pode cair. Gente, é essa carinha aqui. Se alguém que tá na live aí precisar de ajuda para criar um LinkedIn, pode falar comigo, pode falar com a Vá, a gente certamente vai te Uhum. ajudar. É um aplicativo que você consegue acessar pelo seu celular, você também consegue logar pelo computador, notebook. E, Então, mas e se a pessoa, agora você é empreendedora, né? Eu sei que o Éder, ele é isso. empreendedor também. Ele, como que ele pode ser visto melhor, né? Você trabalha, por exemplo, com fisioterapia, ou enfim. Quais são suas dicas para que essa pessoa seja vista no mercado? Certo. Pensa que você trabalhando num formato CLT, sendo funcionário de uma empresa, ou você trabalhando como empreendedor, você continua sendo um profissional. Então, a Valesca que trabalhava numa indústria, a Valesca que trabalha como empreendedora, continua sendo a Valesca. Então, o meu perfil, ele vai ter lá tudo que eu já fiz, ele vai ter as minhas experiências, eu uso isso para interagir com outras pessoas, e eu continuo sendo a mesma pessoa. Agora, a diferença é que, em vez de compartilhar conteúdos relacionados à empresa onde eu atuava, hoje eu vou compartilhar conteúdos relacionados ao trabalho que eu faço. Por quê? Se você é fisioterapeuta, eu vou dar um exemplo. Fisioterapia foi um bom exemplo para me trazer uma história legal. Eu tenho uma amiga que trabalhou, ela estudou comigo na escola, então, assim, tem a minha idade, mas isso já faz bastante tempo, e hoje ela é fisioterapeuta. E ela compartilhou no Instagram dela, e foi no Instagram, inclusive, é, dicas, orientações sobre Pilates, porque como fisioterapeuta, ela pode atuar, né, com essa orientação. E aí ela foi explicando, falando como que o alongamento poderia auxiliar nas dores nas costas e tudo, mas naquele momento eu estava sentindo que eu precisava de algo desse tipo, isso me chamou a atenção para que eu fosse fazer uma aula experimental com ela. Então, isso a gente chama de marketing de conteúdo. Eu entrego um pouquinho de conteúdo do que eu sei, para que as pessoas percebam, nossa, essa pessoa entende desse assunto. Se eu penso numa fisioterapeuta, eu penso nela e contei para ela depois. Falei, olha, eu vim aqui fazer aula por causa das suas postagens. Me chamou a atenção, despertou em mim o interesse de fazer a aula, porque o conteúdo que ela pensou era relacionado a uma necessidade que eu tinha. Então, perceber quem eu... E aí tem muita coisa pra gente abordar. Quem que é seu público, como que você se posiciona, e aí você consegue ser conhecido de uma forma mais ampla por mais pessoas. Muito bom. Tem uma perguntinha aqui, né? Se o LinkedIn ele é realmente fundamental para o mercado hoje. Eu particularmente acredito que é no LinkedIn onde as maiores empresas, diria, do Brasil e do mundo estão logadas, e é o principal canal que elas utilizam para procurar os candidatos, né? Então lá elas conseguem fazer alguns tipos de filtro. Há Sim. alguns outros, como o InfoJobs, né, para vagas mais operacionais, a Carto. Mas assim, é importante vocês, como a Vá falou, ser visto aonde está, onde a atualidade está acontecendo, né? Então, eu vejo que o LinkedIn, eu conheço pessoas que começaram básico e já começaram a ter uma visibilidade de oportunidades desde operador de caixa, atendente, a executivo, a CEO, a coordenador. Então, na minha opinião, assim, é muito importante você ter atualizado.
A gente tem vários materiais no YouTube assim, disponível de como deixar ele bem visto para o recrutador, as empresas. E Sim. mais que isso, eu orientaria você seguir as empresas que você quer trabalhar. Qual é o ramo que você gosta? Quais são as empresas que você gostaria de fazer parte da história? Comece a seguir essas empresas e lá você também pode se conectar com as pessoas que trabalham na empresa. Então, às vezes, você manda um Sim. invite para aquele coordenador, fala, olha, eu amo eu estou aqui, tá? Se precisar, eu tenho experiência nessa área. Aconteceu isso recente com uma pessoa que me abordou no LinkedIn e ela disse assim, olha, eu estou procurando oportunidade nessa área. Naquele momento, eu não tinha uma oportunidade aberta. Só que quando o time falou assim, olha, a gente está precisando de indicações, na hora veio o gatilho, eu voltei, fui no LinkedIn e falei assim, ó, se inscreve aqui. Eu já tinha o currículo e essa pessoa está no time, no nosso time hoje. Que Então, eu legal. acredito que sim. O LinkedIn é uma ótima ferramenta. Se você quiser complementar aí, tá? Eu acho que é bem por essa linha, mas eu não. Na minha experiência como recrutadora, eu usei muito a plataforma das empresas. Como eram empresas grandes, né? Então a gente usa o próprio site da empresa e tudo mais. E essas plataformas em que você pode cadastrar o seu currículo, elas são muito importantes, mas a diferença dela para o LinkedIn, como você bem colocou, é o networking. Porque ele não é um currículo estático em que você vai usar apenas quando houver uma vaga disponível. Ele é uma ferramenta em que você constrói relacionamentos e isso entra no tema das soft skills porque é a sua forma de se relacionar. Olha o relacionamento interpessoal, né, com o outro. É a sua habilidade de falar sobre o seu trabalho e nem sempre num tom de venda, porque como recrutadora, eu já recebi muita mensagem do tipo: oi, tudo bem? Eu vi uma vaga, nossa, por favor, me dá uma forcinha. Mas, assim, é ver requisitos, é participar do processo, não tem muito essa, né, uma interferência. Mas, assim, se alguém me pergunta, você conhece alguém que entende desse assunto? Essa pessoa, ou porque já conversou comigo, ou porque compartilha postagens relevantes com conteúdo daquela área. Enfim, essa pessoa é anotada e vai ficando ali na minha mente. Então, uma hora alguém me pergunta, eu posso lembrar dela. E é claro que tem muita gente no LinkedIn, tem mais de 500, não sei quantas, mas ali aparece mais de 500, mas sei lá, não sei quantas são. Eu não vou lembrar de todo mundo, então eu vou lembrar de quem se mostrou. E a gente tem muito isso de, nossa, mas eu vou ser blogueira, eu vou mostrar, mas, gente, se você não falar, quem que vai adivinhar? A gente não tem bola de cristal. Então, vamos pensar em como que a gente se mostra, porque o networking é o que vai dar esse poder. Não só porque, mas o fulano vai indicar para a vaga e vai ter vantagem. Não é nesse aspecto que a gente vê como muito negativo. É no aspecto de que abriu a vaga, a pessoa me avisa que a vaga abriu. Isso já é uma coisa diferente. Vai que você não estava lá no site no dia que abriu a vaga, vai que você não ativou um alerta, você poderia ter perdido a oportunidade de se inscrever. Não é que a Má colocou a pessoa na vaga, mas a Má falou, ó, soube que abriu a vaga, se inscreva. Isso é algo que contribui. Exato. E aí depois o trabalho é da pessoa, né, de participar do processo e mostrar que ela realmente é boa para a vaga. É isso, a gente só fala assim, olha, conheço, tive, né, uma trajetória com essa pessoa, mas agora é com você. E outra, Val, uma coisa que é muito importante é que, assim, quando eu estava buscando, eu tinha a lista das empresas que eu gostaria de entrar. Eu seguia elas no Instagram, eu contatei Sim. todos os coordenadores de lá e eu ia no site da empresa. Então, isso que você falou do site. Às vezes você vai lá, tem banco de talentos, ou deixa aqui seu currículo. Às vezes tem até a vaga. Então, o LinkedIn é bom porque quando abre vagas na empresa, eles colocam lá uma publicação. Estamos com vagas abertas. Aí você já consegue clicar e ir para a plataforma onde você vai cadastrar o seu currículo. E Então, algumas são pessoal, direto vamos no seguir. LinkedIn, né? Desculpe. Algumas candidaturas são direto no LinkedIn também, que são as candidaturas Sim, simples. Então, o LinkedIn, ele é o seu currículo, tem networking, tem as vagas disponíveis, tem muita coisa lá. Bem legal mesmo. gente, Mayara Félix, viu?
É isso aí, depois me procurem por lá também. O nome vai ser fácil de encontrar. Valesca Petec. Boa. Ô, Vá, tem uma pergunta aí no nosso chat que é assim: o mercado nos exige muitas vezes faculdades, mas Uhum. quando temos, aí eles alegam que nós não temos experiência. Como é o pensamento dessas empresas? Ai, gente, ó, vou reforçar que, de novo, não vou generalizar assim as empresas, porque não dá pra gente colocar todas no mesmo grupo, né? Mas quando a gente pensa assim, esse dilema, né? Ai, mas eu tenho que ter experiência, mas então eu preciso que você me contrate, porque como eu vou ter experiência se você não me dá oportunidade, né? Então, isso realmente é uma. Ai, eu acho que meu gato tá querendo descer. Peraí, gente. Gente, meu gato aparece em todas as minhas aulas, faz parte. Lembra, Mar, que eu avisei? Eu falei, uma hora ele pode aparecer, ele ia pular aqui. Mas vamos lá. Quando a gente pensa nesse aspecto da experiência, entendo esse dilema. E uma opção para quem tem pouca experiência, gente, é caçar o que você tiver. Ai, mas não era registrado. Ai, mas era estágio. Eu não entendo quando alguém fala assim, eu tenho X anos de experiência mais estágio. Não precisa separar, gente. Estágio é experiência, né? E como que eu consigo vender isso? Como que eu consigo contar o que eu fiz no estágio? Meu tio tinha um mercadinho, eu ajudava ele lá. Olha como que você pode vender isso. Eu fiz uma postagem há um tempo que falava sobre. Era um meme sobre como as pessoas descreviam a atividade profissional quando eram. Era mais ou menos assim: descrição da atividade. Atendimento ao público em empresa multinacional alimentícia e continuava. E o cargo era atendente do McDonald's. Gente, mas é por aí mesmo? Eu tenho. O atendente do McDonald's tem de experiência? Primeiro, atendimento ao público. Quem trabalha com atendimento ao público sabe que isso não é fácil. Chega a pessoa de mau humor, com fome, que é o lanche dela para ontem, né? Então a gente já fala aí de. Desculpa, cortou, Mar. Quer quentinho? Quer quentinho, não quer a batata murcha, não. Ela quer a batata fresquinha. Então, atendimento ao público, talvez trabalhar em turnos. Se a pessoa cuidava do caixa, tem essa questão da responsabilidade. Sabe? Tem a questão de que você teve uma experiência de seguir padrões de uma multinacional, porque a gente sabe que o McDonald's tem padrões muito rigorosos de procedimentos para garantir que todo McDonald's do mundo tenha produto com a mesma qualidade. Olha quanta coisa a gente não consegue explorar e mostrar que você teve essas competências, que você desenvolveu essas competências enquanto você estava naquele cargo. Num trabalho voluntário, o pessoal do Instituto Esperança, olha, a Má pode colocar lá. Eu participava das lives, eu entrava em contato com o pessoal para participar, eu cuidava ali da logística via iluminação, sabe? Muita coisa a gente pode explorar. Então, é claro que a gente precisa ter alguma experiência. Se você não tem nada de nada, o que você poderia fazer, ainda que seja gratuito, que seja voluntário, algo que te ajude a desenvolver competências? E aí lembra de novo daquele gap. Onde eu estou e onde eu quero chegar. Que competências eu preciso desenvolver? Nossa, eu preciso me desenvolver em vendas, mas eu sou uma pessoa muito tímida. Vamos tentar uma vaga inicial, mas que envolva isso? Que envolva esse contato com as pessoas? Vamos tentar desenvolver essa habilidade? Você também pode trabalhar isso com cursos, você pode buscar ler sobre isso, mas pense em algo que vai te ajudar a desenvolver habilidades. E aí, quando você chegar na entrevista, para a vaga que você quer, você vai contar como que essa experiência, por mais simples que seja, contribuiu para que você desenvolvesse habilidades que te ajudam naquela vaga que você está querendo. Muito bom. Acho que o seu áudio está picotando um pouco, mas deu para entender. Vá. A gente Tá. já está indo para os nossos minutos finais. Eu ainda Já? tenho dois Que rápido. pontos aqui. Manda. Como é assim, essa questão do comportamento, né? Depois que você está na empresa, que você já foi contratado, quais são as dicas? Como nós Uhum. podemos desenvolver, né, nossos comportamentos, enfim, soft skills, pensando nos nossos objetivos, nos feedbacks que a gente recebe ali no dia a dia, já executando. Eu gostei que você fez as duas juntas porque elas têm muita relação.
Então, pensa, lá na entrevista, eu me vendi, eu me mostrei como uma pessoa que trabalha muito bem em equipe. Eu dei exemplos de como eu já fiz isso, eu mostrei como eu faço isso, e aí eu vendi isso lá na minha entrevista. Qual é a expectativa que eu estou trazendo para a equipe que me entrevistou? Que eu seja dessa mesma forma no ambiente de trabalho. Caso, em algum momento dessa minha trajetória dentro da empresa, eu não conseguir atingir a expectativa que eles têm sobre mim, eu vou receber um feedback de que eu poderia melhorar em determinado ponto. E aí, o que eu faço com esse feedback? Eu ouço, eu filtro, vejo se faz sentido e penso em como resolver isso. Nossa, realmente eu tenho dificuldade de trabalhar em equipe. Eu achei que eu ia bem nisso, mas não tá legal. O que eu posso fazer para melhorar isso? Receber esse feedback, como que eu posso trabalhar? O que está me dificultando trabalhar em equipe? Eu sou uma pessoa muito impaciente, eu sou muito estressado, eu tenho dificuldade de ouvir os outros. O que está pegando? E aí a gente faz, né, numa mentoria, a gente pode fazer uma investigação disso, de o que está acontecendo para chegar nesse feedback. Aí a gente entende de onde isso veio para poder trabalhar. E aí entra naquela questão de, será que dá para aprender comportamento? Quando a pessoa envolvida tem interesse, dá. Porque ela tem novos conhecimentos, ela treina, e aí é natural que a gente tenha alguma evolução, porque é assim que nós desenvolvemos as pessoas, no conhecimento técnico e também no comportamental. É assim que pessoas que não eram líderes se constroem como líderes. Algumas pessoas naturalmente já têm uma facilidade, mas eu também consigo construir isso com base em conhecimento e prática também. Legal, muito bom. Bom, gente, nosso tempinho está acabando. Vou aproveitar para agradecer a todos vocês que estiveram conosco aí, aqueles que passaram também. A live vai ficar gravada, então teve muita gente que mandou mensagem falando: eu vou estar trabalhando, eu não vou conseguir. Então, assim, compartilhe com seus amigos, depois eles vêm aqui no nosso feed e assistem. Então, só falando um pouco mais sobre o Instituto Esperança, nós somos um instituto, uma ONG aqui em São Paulo, temos atuado na parte de ajudar pessoas a se desenvolver profissionalmente, montagem de currículos, mentorias, naquilo que a gente não sabe, a gente vai lá, chama a Valesca, chama a Natane, o Renan, a Gabi, então temos muita gente aqui nos bastidores, nos ajudando a construir uma história de sucesso em São Paulo, construir novas histórias, trazendo esperança. Então, muito obrigada mais uma vez, Valesca. Obrigada por contribuir com a gente, por compartilhar. Passou tão rápido, o pessoal está comentando aqui, e é verdade. Não vimos que já passou, então quero agradecer aí a vida de cada pessoa, agradecer pelos nossos pastores, pelos nossos líderes aí do Instituto Esperança. E é isso, eu vou. Se você quiser dar. Você não está lendo os comentários, né, Vá? Você Eu não está não tô, conseguindo. gente, travou, mas a gente segue normalmente, né? O Mas pessoal depois tá eu. agradecendo, Ai, dando que bom. parabéns, falando que foi uma Obrigada. ótima live. E só reforçando sobre o Quilo do Amor, é um projeto que a gente tem de arrecadação de alimentos. Então, se você conhece alguma família ou alguém que está precisando de cesta básica, nos avise, ou se você quer contribuir doando alimento também, nós estamos à disposição, nos chame no direct, tem também aí o nosso WhatsApp. E agora, Val, um momento que eu passo, eu vou desativar aqui, pessoal, os comentários. Fala para a Valesca que eu estou aqui. Wesley Santos. Oi, Wesley. Que bom que você veio. Acho que tem muita gente que te conhece aí. Aí eu mandei para todo Mas mundo. quem mais aí está na live que conhece? Ó, a Aí sua eu tava... mãe, firme. Ai, gente, Legal. queria estar lendo, Gente, travou, mas vamos. Que bom, gente. muito Obrigada bom. pela presença de vocês, pela participação, com as perguntas. A gente estamos aí, né, firmes e fortes, segunda-feira à noite. Mas que bom que vocês já é um bom indício, né? Vocês estão aqui buscando conhecimento e desenvolvimento. Esse é o primeiro passo. Depois a gente pensa em como colocar isso em prática, mas isso já é uma atitude muito importante. É verdade. Parabéns a todos aí.
Vai, eu vou desativar aqui os comentários, que é o momento que a gente pede para o pessoal tirar um printzinho nosso. Então, se você quiser se Uhul. posicionar, Eu você vou. tá ótimo. Eu tô no lugar certo porque eu não tô vendo. Ah, você Então, tá ótimo. obrigada. Vai, vamos ficar aí que o pessoal vai tirar. Ai, deixa eu... Ai, meu comportamento na hora da foto. Eu não tô vendo. Acho que foi. Foi? Então tá bom. Deixa eu Depois, desativar aqui para ver. Ai, depois você deixa eu me tirar uma, manda. vai. Vou tirar do meu. Eu vou tirar do Isso, meu. depois você me manda, por favor. Boa. Deixa eu ver aqui. Ativar os comentários. Ah, então tá bom. Deu certo, pessoal? Que bom, gente. Alguém me manda depois, me manda em direct para eu poder ver, porque, gente, com live acontece de tudo, né? Eu tô com medo de mexer e aqui depois eu não consigo voltar. Consigo, mas vai dar trabalho. Então, imprevistos de live, né, Má? É. O pessoal mandou top, sua mãe Uhul. mandou aqui também mensagem, mas já estou recebendo aqui. O Wesley falou que tirou, então acho que ele vai te mandar Ah, legal. também. Gente, é isso. Um beijão para vocês, uma boa noite, boa semana e qualquer coisa conte conosco. Combina. Obrigada, gente. Boa noite.